Bom, então, boa noite a todos. Vamos iniciar agora o último webinar do ano do Diploma Manaus. O nosso tema é a evolução da cooperação China, Brasil e América Latina. E para a noite de hoje nós temos como convidadas duas especialistas na questão chinesa, né? A Miriam, que fala diretamente de Houston, no Texas, né? A nossa apresentação, nossa convidada internacional, e a Carla Bernal, que fala daqui de Manaus mesmo, né? E elas vão fazer uma apresentação tentando dividir a problemática chinesa em duas perspectivas, tá? A Miriam vai falar da evolução da cooperação Brasil-China a partir da década de 70, né, com a reaproximação feita inicialmente pelo governo Nixon e por tabela, a reaproximação do Brasil com o país asiático. E logo em seguida, assim que a Miriam finaliza a apresentação dela, a Carla vai iniciar a apresentação abordando justamente a cooperação China-América Latina. Tá? Então, nós teremos dois olhares distintos sobre o fenômeno chinês para que nós possamos ter um parâmetro de análise sobre a temática. Tá bem? Então, Miriam, você está com a palavra, tá bom? Pode iniciar. Obrigada, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Espero que sim. Estamos te ouvindo. Pode disponibilizar meu slide, senhor Breno? Please. Iniciar compartilhamento. Vocês estão vendo aí? Sim. Beleza. Ok. So, boa noite, pessoal. Me chamo Miriam, né? Me formei no La Salle na turma de 2019. Meu TCC foi sobre essa questão da relação Brasil e China, só que foi só abordagem de 74. Hoje eu vou trazer essa timeline de 74 até os dias atuais, com essa abordagem econômica, diplomática e militar. Breno, cadê meu slide? Isso. Então, a gente vai passar por essa timeline, né, de 74 a 2023, nesse contexto diplomático, econômico e militar. Só que antes da gente entender essa linha do tempo, a gente tem que entender o que estava acontecendo antes, né? Esse contexto histórico de antes de 74, quando o Brasil ele não reconhecia a República Popular da China como legítima representante da China. Ele reconhecia, pode passar, Breno. Ele reconhecia a Taiwan em si. Vocês sabem dessa disputa de Taiwan com China e tal. E ele reconhecia Taiwan. Depois dessa relação de 74, foi o marco inicial onde se teve o Brasil reconheceu a China, a República Popular da China, como a representante legal do território todo da China e Taiwan. E aí a gente entra no próximo slide. O porquê que o Brasil reconheceu a República Popular da China como legítima e fiel representante desse território? A gente entra em vários contextos, principalmente no cenário, no jogo internacional, que a gente vem com esse reconhecimento internacional. E um marco muito importante para a República Popular da China foi a vaga permanente na ONU antes desse ano de 74. Em 71, ela ganhou uma vaga permanente na ONU e isso foi um marco muito importante, onde o Brasil já estava bem esperto para ter essa relação, essa cooperação, e o Brasil percebeu que, nesse momento, a China iria ganhar
vamos lá, uma voz, né? Porque vocês sabem que quando a gente tem uma vaga permanente na ONU é algo muito importante no jogo internacional. Você tem uma certa voz, você tem uma certa autoridade. Então, mas antes disso, vamos lá, entender o contexto. Quem era o presidente do Brasil valendo um mês no diploma de graça? Mentira, gente, brincadeira, que eu sei que Mas quem era o presidente do Brasil em 1974 e quem era o presidente da China? Ambos a gente estava vivendo numa ditadura militar, anticomunismo e uma ditadura militar comunista. E aí, o que eu acho mais interessante, que talvez alguém não concorde, mas eu acho muito interessante de todo esse aparato, é que eram totalmente diferentes. E para vocês entenderem que dentro do jogo internacional, dentro do cenário internacional, não importa se tu é de esquerda e de direita. A gente está em busca do poder, do aparato internacional. A gente quer estar no jogo porque a gente quer ganhar, entende? E esse é um ponto que me deixa bem interessada nesse assunto, sabe? Porque eram coisas totalmente distintas que se uniram porque, eu estou precisando de ti, eu também estou precisando de ti, então vamos lá. Vamos fazer essa cooperação. E aí temos também o contexto da Guerra Fria, onde antes de 74 a China ela tinha uma relação com a União Soviética, só que por conta de alguns desacordos, de teorias diferentes, rompeu-se a relação, né? Então a China ela teve um olhar pragmático para a Guerra Fria, ela não quis apontar que estava do lado dos Estados Unidos ou da União Soviética, e o Brasil também estava nesse contexto, né? Que aí entra esse ajuste diplomático global. O desenvolvimento econômico, obviamente, que a gente está falando dessa diplomacia econômica, né? E a China emergendo como uma potência econômica dentro do mundo, né? O princípio uma China, e as pressões internacionais também em volta de todo esse contexto, tanto Guerra Fria, como a China emergindo no mundo e tal, e a influência que outros países já reconheciam a República Popular da China como a representante legal da China. Então, todo esse contexto foi o que fez o Brasil reconhecer a China, a República Popular da China como a representante legal. E aí a gente vai para o próximo, que é o cenário internacional da década de 70, né? Que a gente entra nesse contexto, pode passar, Breno, que a gente entra nesse contexto, uma busca pela relação uma relação equilibrada durante a Guerra Fria, do contexto de a China, ela adotou essa posição de pragmática dentro da guerra. Então, esse equilíbrio de não dizer assim, eu tô contigo, mas querer apenas jogar dentro do jogo internacional. Esse era o cenário que a gente estava tendo. E, como eu já falei, a China emergindo como uma potência global, as mudanças nas dinâmicas comerciais por conta da Guerra Fria, né? Uma busca pela diversificação das parcerias comerciais, tanto o Brasil, quanto a China, quanto os Estados Unidos, né? O reconhecimento, como eu já falei, da ONU, as oportunidades econômicas que nós sabemos que quando você se abre para o jogo internacional, você tem muitas vantagens, muitas oportunidades, né? E é interessante notar que na década de 70, os caras já tinham essa noção de que você não conseguiria se isolar do mundo, que você não conseguiria sobreviver sozinho no mundo. E isso é muito interessante porque a gente teve alguns episódios recentes, né, que alguns presidentes de alguns países
Ele, eles acharam que podiam se isolar, mas isso é impossível. Se você quer sobreviver dentro desse cenário, dentro desse jogo, dentro da questão internacional, você precisa se aliar, você precisa de aliados, você precisa de cooperação, não é mesmo? E, por último, os interesses em explorar oportunidades comerciais mútuas. Você pode passar meu slide. Aí a gente entra no resultado dessa relação Brasil e China, de 74, que a gente foi em 74 que estabeleceu fielmente a cooperação entre China e Brasil. Só que antes existia uma relação e tal, mas não era algo muito seguro, muito fixo, entende? E em 74 foi firmado essa relação entre Brasil e China. E aí a gente entra na expansão das relações devido às mudanças políticas e econômicas, como eu já falei, no contexto da Guerra Fria. Daí a gente dá um salto de 74 para 79, 1979, que aí a gente vai ter a assinatura do primeiro acordo entre o Brasil e a China para o desenvolvimento econômico dessa relação bilateral, que aí o principal objetivo desse acordo era, enfim, formalizar os laços. Interessante notar que a diplomacia econômica entre o Brasil e a China, República Popular da China, ela começou em 1974, mas em 1979 que foi estabelecido o primeiro acordo, a assinatura do primeiro acordo entre Brasil e China. Que aí a gente vai trazer o quê? Qual foi esse acordo? Por que que foi? Os produtos que eram acordados disso era a soja, o café, o açúcar. Como, entrando no contexto da China, a gente sabe que em 74 foi um período muito difícil, as pessoas estavam passando fome, o território chinês era infértil para plantio e essas coisas, e o Brasil vem aí para fechar essa lacuna que a China estava sofrendo com as exportações de açúcar, café, soja, todos esses produtos que o Brasil era líder nas exportações. E aí, como a China estava precisando de um parceiro para, vamos dizer no dito popular, para alimentar a sua população, e a China também, como moeda de troca, poderia fazer a importação, a exportação dos produtos industrializados para o Brasil, então houve esse contexto de cooperação, entende? Pode passar, Breno, o meu slide, eu não sei se está passando. Aí, vamos lá para 79. A gente vem no significado, qual o significado desse acordo comercial, né? Que a gente entra no contexto de superar os desafios e as barreiras, tanto no contexto internacional quanto no contexto interno de cada país, né? Porque a gente está aí no contexto de uma ditadura militar, né? Tanto o Brasil quanto a China. Mas quem era o presidente do Brasil na época era Geisel, né? E o ministro de Relações Exteriores era o Azeredo de Silveira. E mesmo nesse contexto de uma ditadura militar, se tinha a noção de que era necessário fazer esses laços para o bem comum. E aí a gente também entra no contexto de que esse acordo feito em 79, ele passa a ser um marco da relação Brasil e China a longo prazo. É interessante notar que a relação Brasil e China, ela não é de hoje, ela vem há muito tempo atrás.
E isso é interessante, porque desde o começo, desde as primeiras relações diplomáticas entre os países, eles já se acreditavam de que essa relação deveria se perpetuar por longo prazo, não a curto prazo. Não apenas, vamos fazer um acordo porque eu estou precisando alimentar minha população. Não, eles sabiam que isso seria a longo prazo, entende? E daí, de 79, a gente pode passar, Breno. A gente, a gente dá um pulo para 1980, né? O que estava acontecendo nesse contexto? Em 1990, em 1980, as relações comerciais entre o Brasil e China evoluíram mais, né? Porque se teve como chama, a confiança, né, entre Brasil e China, então houve-se um passo a mais para a evolução e o progresso dessa, dessa, dessa relação. E aí, com ênfase na diversificação e ampliação do comércio internacional, sempre destacando as commodities que eu falei, o açúcar, o café, a soja, tudo aquilo que a China estava precisando, e o Brasil também, de outro lado, precisando do aparato tecnológico que a China produzia na época. E aí, o foco nessa diversificação, tanto do comércio bilateral, da ênfase das commodities, e na ênfase para se fez com que houvesse uma base econômica para essas exportações, entendeu? Em 80, eles perceberam que não seria mais uma relação, como eu falei. Desde o princípio, eles queriam uma relação a longo prazo, não era uma relação a curto prazo. Em 80, eles tiveram a certeza de que aquilo iria se perpetuar ao longo dos anos. Então, se teve uma base econômica para um aparato para todas essas exportações, já fazendo parte do PIB, já tendo uma questão toda aparada legalmente, entende? E como eu já falei, aí entra em 80, entra além da soja, do açúcar, todas essas commodities, a gente entra na relação também com o minério de ferro e o petróleo, que aí o Brasil fazia essa exportação para a China. E essa estratégia desses dois países, tanto nos recursos naturais quanto nos recursos tecnológicos, foram muito boas para a economia, como eu falei. Deram um salto no PIB, houve toda essa questão do desenvolvimento interno de cada país. Não foi só um benefício internacional, foi um benefício para os países em si internos. E aí, a gente dá um pulo para o próximo slide, que vai falar sobre a colaboração estreita e esforços conjuntos, né? Que houve essa relação, como eu já falei, essa colaboração para promover um ambiente comercial mais favorável, entendeu? Essa flexibilidade no acordo, porque como já essa relação já vinha de 74, então houve como eles fizeram mais uma flexibilidade nos acordos para que possa ter mais confiança, né? Aquele velho acordo de cavalheiros, mas sempre com o pé atrás, assina aqui meu acordo e tal, né? Nunca sendo não aparado pelas leis ou algo do tipo. E esse desenvolvimento de estratégias a longo prazo para fortalecer as relações, né? O legado dessas negociações de 80 se estabeleceram à base de um crescimento substancial nas relações comerciais e econômicas, tanto Brasil e China, né? Pavimentando o caminho, como eu já falei, para uma cooperação mais profunda e diversificada. E aí,
a gente dá esse salto de 80 para o ano de 84, onde a gente já começa a falar sobre investimentos que a China fez no Brasil, tanto na infraestrutura quanto na energia, um reconhecimento mútuo do potencial de colaboração que a China teria dentro do Brasil, né? Que aí a gente não está mais falando, claro, que acontecia das exportações de soja, café, tudo que eu já falei, mas agora a China também já estava vindo ao Brasil e fazendo esses investimentos, né? A chamada exportação de engenharia, né? Enfim, e o compromisso do crescimento sustentável, né? Nessa época, 84, a gente já falava de um crescimento sustentável, né? Das tecnologias, das energias sustentáveis. E o desenvolvimento, como sempre, estratégico a longo prazo, não a curto prazo, entre essas relações Brasil e China. Daí a gente dá um salto de 84 para 93, que aí já começa a ficar divertido, da década de 90, porque o Brasil já começa a, a receber da China um aparato tecnológico, um desenvolvimento mais duradouro, né? A gente costuma falar que as coisas da China são treco, né? Costuma falar que as coisas da China são descartáveis, mas se você perceber, hoje a China produz coisas muito boas, né? O tecido é melhor do que se tu comprar em outro lugar, né? Para vocês verem a evolução que teve durante os anos. Obviamente que existem as exceções, existem as coisas que ainda são descartáveis, as coisas que não são boas, mas eu estou falando, gente, pelo amor de Deus, das exportações, eu não estou falando da maneira que eles fazem os produtos, pelo amor de Deus. E a gente vê que vem melhorando, né, essa intensificação, tanto dessa cooperação, porque como a China ia produzindo melhor os seus produtos, o Brasil ia exportando os produtos, importando os produtos, exportando as commodities, tendo toda essa relação nesse contexto, né? Crescendo os benefícios tanto econômicos, como eu já falei, a consolidação da parceria estratégica e o crescimento da demanda da China pelos produtos do Brasil. E aí a gente dá um salto de 93 para 99, né? Nessa a virada do milênio, que a gente tem aí os investimentos chineses, como eu já falei no slide anterior, da energia e da mineração, que aumentaram significativamente, né? A expansão dos investimentos chineses, os setores estratégicos da energia sustentável e da mineração, a cooperação tecnológica, as transparências das expertises, os compromissos a longo prazo. Sempre que a gente lembrar da relação Brasil e China, a gente tem que lembrar de que é uma relação a longo prazo, não é uma relação a curto prazo, tá bom? Daí a gente pula o milênio e vai para a década de 2000, né? A expansão comercial, o início do século XXI, o comércio bilateral do Brasil, né? Que registrou uma expansão significativa, com o Brasil fornecendo uma quantidade substancial de produtos vamos olhar a timeline e entender que desde de 74 até, a gente pode falar até os dias atuais, o Brasil ainda não parou. E eu acredito que não irá parar de exportar os produtos agrícolas para a China, entende? Então, você vê que é tipo,
É tipo quando você estuda investimento, né? Você vê que aquela empresa já está a longo prazo no mercado, então você aposta nela. E isso é a mesma coisa da relação comercial do Brasil e China, né? Você vê que essa relação ela não é de hoje, então houve-se essa confiança, né? Do tanto da importação e dessas relações comerciais. E aí a gente tem na década, no ano de 2001, o crescimento significativo do comércio, né, o PIB crescendo na questão de exportações e importações, o Brasil como um fornecedor importante, que até hoje ele é um grande fornecedor da China para esses produtos agrícolas, né, para produto alimentício, e essa diversificação e complementariedade da economia, como eu já falei, né, fazendo parte do PIB e tal, e essa parceria dinâmica entre o Brasil e a China. Daí a gente pula de 2001 para 2006, que aí entra o jogo internacional, ele já começa a ter um olhar diferente, né? Já se existe uma relação de fato fixa e uma relação entre o Brasil e a China. E aí, em 2016, cria-se o quê? Cria-se o BRICS, né? Os países emergentes, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Como o Brasil ele já tinha uma relação com a China, esse acordo do BRICS ele foi só mais um plus em todos os setores, entende? Como se já tinha essa relação bilateral, agora se tinha relação com outros países emergentes também, que, por sinal, foi muito boa para as relações e para o jogo internacional entre os dois países, né? Que aí a gente vem com esse comércio bilateral crescente, destacando-se nos setores chaves, que os setores chaves são as commodities, sempre as commodities, né? E o setor tecnológico da China. O investimento e a cooperação entre os países, o influxo significativo de investimentos chineses no Brasil, os projetos conjuntos, os acordos de cooperação dentro do BRICS, além da relação Brasil e China, também houve os acordos que o BRICS participou e que eles estavam em conjunto, que ajudou mais a sustentar essa relação, né? E participando também de fóruns internacionais, tendo essa notariedade, né? Que você sabe que se você é aquela frase, se você não é visto, você não é lembrado, né? Então, a participação do BRICS nesses fóruns internacionais, principalmente na ONU, é muito importante, né? Para se fortalecer mais ainda no jogo e no cenário internacional. E a posição compartilhada em questões globais, né? As questões tanto politicamente falando, como economicamente falando, né? E é isto. Agora a gente dá esse pulo de 2016 para 2009, que aí a gente tem a China se tornando o principal destino de exportações brasileiras, né, desempenhando esse papel crucial no impulso da economia do Brasil, né? O Brasil exportando, como falei, as commodities, né? Então, já se fazia uma forte presença dentro da economia, já era algo muito importante. Eu não sei falar nesse momento a porcentagem, mas já era algo bem de grande relevância dentro da economia do Brasil, fazer essas exportações, né? E aí a gente tem o marco na economia brasileira, né, fazendo esse papel fundamental, o fortalecimento da parceria econômica e a interdependência econômica e a colaboração contínua. Daí a gente pula de 2009 para 2010, que é o ano
que eu vou até me arrumar aqui. É o ano que eu gosto muito de falar, porque já vai falar sobre os investimentos tecnológicos que eu gosto muito. Que em 2010 o Brasil e a China assinaram acordos de diversos setores como infraestrutura, tecnologia, energias renováveis, né, marcando um avanço significativo na parceria bilateral deles. A gente traz aí várias coisas que a gente... vários acordos, né, sobre esses temas que foram muito benéficos ao Brasil, né? Se hoje a gente tem... Eu já trabalhei no distrito, no Polo Industrial de Manaus, e eu sei que a maior parte, eu posso não ser exata, mas 90% das importações do distrito hoje são tudo da China, entendeu? E um segredo que eu vou contar para vocês é... A gente não produz nada, gente. A gente monta as coisas, tudo que vem da China. A gente é a montadora industrial de Manaus. Mas isso é conversa para outro dia. Enfim. E aí, entramos nesse avanço da colaboração multissetorial, né? Que a gente traz a tecnologia, as energias, a infraestrutura. O setor de infraestrutura, né, os investimentos contínuos, o setor de tecnologia, né, na colaboração de pesquisa e desenvolvimento. Eu gosto muito de uma empresa que ela é brasileira e ela se chama Starcy. Essa empresa, ela é uma empresa de educação tecnológica. Se vocês quiserem procurar, é muito interessante. Estar, de começar em inglês, e se, Starcy. E aí, eles têm um podcast muito legal, que está até disponível no YouTube, que ele fala sobre as tecnologias da China. Ele se chama A Hora da China, se eu não me engano. Ou é Uma Hora da China. A Hora da China, eu acho. E aí, eles falam de coisas que especialistas da China e tal, nesse setor da tecnologia, e eles falam de coisas que a gente nem imagina que a China está construindo, sabe? Está desenvolvendo tecnologicamente falando. E que hoje os especialistas, claro que não exatamente porque tem uma notoriedade, mas hoje a China, ela é muito, muito mais desenvolvida do que o próprio Vale do Silício. Entende? Os especialistas falam isso, de que a China hoje, o Vale do Silício é um negocinho desse tamanho dentro dos Estados Unidos, que é enorme. E a China, em qualquer canto que você for, você tem uma empresa que está desenvolvendo alguma coisa tecnologicamente falando, sabe? Qualquer cidade que você for na China, hoje você tem um desenvolvimento tecnológico que nós ocidentais nem imaginamos. A China é um pequeno monstrinho no mundo que eles desenvolvem coisas que a gente nem imagina. E que hoje, como eu falei anteriormente, as coisas da China não são mais qualquer coisa, entende? Não são mais bugigangas. São coisas boas, entende? E esse avanço se teve pela necessidade, entende? A necessidade de melhorar sua produção, porque para se manter no jogo internacional, entende? Não são mais coisas mequetrefes, não são mais qualquer coisa. São coisas boas que a China hoje em dia existe coisas melhores do que as originais que a China produz. Entende o que eu quero falar? Então, esse setor de tecnologia, esse podcast que eu estava falando, ele é interessante porque ele traz uma abordagem que particularmente eu desconhecia sobre a China, sabe? Esse desenvolvimento, esse progresso que a gente ainda tem uma cabeça muito fechada sobre esse desenvolvimento da China. Eu aconselho vocês a procurarem esse podcast, ele é muito legal. Eu acho que tem mais de 10 episódios, eu não sei. Enfim.
E aí a gente entra no contexto também dessa energia renovável, né? O compromisso com a sustentabilidade, a energia eólica, solar e tal, e o fortalecimento dos laços estratégicos, sempre pensando na relação a longo prazo, né? Daí a gente dá esse pulo de 2010 para 2013, com a parceria estratégica do Brasil e da China, né, se fortalecendo, com ênfase em investimentos, em projetos de infraestrutura ao Brasil, né? A roda econômica das exportações continuava, mas aí o Brasil também já queria outras coisas, né? Já queria mais investimento, já queria uma focinha na infraestrutura e tal. Então, em 2013, foram-se feitos acordos sobre isso, né? O compromisso renovado com a infraestrutura, o desenvolvimento econômico através da infraestrutura, né, que a China importava para o Brasil, e o fortalecimento dessa parceria estratégica. Como sempre, eu vou frisar que a relação Brasil e China ela é a longo prazo. E aí, saltamos de 2013 para 2018, né? Os investimentos chineses no Brasil se expandindo para setores da alta tecnologia, como eu já falei. Depois vocês vão assistir lá a Hora da China. E na telecomunicação, né? A gente entra aí em assuntos polêmicos como o 5G, né? E da indústria automotiva. A diversificação dos investimentos, a modernização da infraestrutura e da comunicação, a colaboração na indústria automotiva e o avanço na cooperação tecnológica entre o Brasil e a China. Damos um salto de 2018 para 2020 até 2022, né? E aí a gente se tem todo o contexto do Covid, toda essa questão de que o nosso ex-governo, né, tinha toda essa opressão, me fugiu a palavra, só me veio opressão na mente. Toda essa opressão contra a China, né, de não querer as vacinas, de não querer o 5G, e todas essas tensões comerciais. Mas o que eu achei mais interessante, eu não me lembro a fonte, mas se vocês quiserem eu procuro e mando para vocês, de uma entrevista do chanceler da China em Brasília, que ele deu uma entrevista para uma revista que eu não lembro o nome, que em 2022, eu acho que foi 2021, eu li sobre isso, que ele falou uma coisa que eu achei, que ele falava, né, sobre esses conflitos da China e do Brasil e tal, por causa das questões políticas, do Bolsonaro e tal, falar mal da China e tal. E uma frase que ele falou, que até hoje eu lembro, e porque faz parte do meu estudo, né, sobre a China, e ele falou bem assim, o repórter perguntou e tal, o que ele achava da relação que o Brasil, essas tensões comerciais que o Brasil estava tendo com a China e tal, e aí ele falou uma coisa bem interessante, que foi o seguinte, a relação Brasil e China não é baseada apenas em 4 anos de governo. A relação Brasil e China, ela é muito mais além do que 4 anos de governo. E eu achei muito interessante, porque realmente é isso, entendeu? Quando você se tem essa maturidade de raciocínio, você entende que doesn't matter se você é esquerda e direita, entendeu? Você precisa estar no cenário internacional, você precisa jogar você precisa estar no jogo internacional. Então, eu achei muito, muito maduro, muito sábio essa frase dele, porque ele sabia que a relação Brasil e China não era uma relação qualquer, não era uma relação que tinha começado um dia antes da fala dele. Era uma relação a longo prazo, que engraçado notar que ela começou dentro de uma ditadura militar.
entende? Então, se você analisar esses pontos, você entende que a relação Brasil e China, ela é muito sólida. E eu achei muito sábia a fala dele de dizer que a relação desses dois países não era baseada dentro de 4 anos. E que as coisas iriam mudar e mudaram. Amém. Enfim, e eu acho muito interessante, entendeu? Essa maturidade de raciocínio. Entender que, além de esquerda e direita, você tem um jogo que você precisa jogar se você quiser se manter vivo, né? É a lei é a lei da resiliência, é a lei de que você precisa jogar e ponto, acabou. E, e ninguém quer saber se você é esquerda ou direita, você tem que jogar e ponto. E aí, vamos dar esse salto brutal de 2022 para 2023, que aí eu deixei bem, assim, bem desorganizado, porque, não sei, agora ou depois da fala da Carla, né, para vocês falarem um pouco do que montar um pensamento sobre o ano de 2023, né? Com essa ida do Brasil à China, né? Fazendo esses acordos, reforçando essa parceria, entendendo que a cooperação internacional é muito maior do que a politicagem interna de cada país, entende? E eu eu gostaria de ouvir depois vocês, se vocês tiverem algum comentário sobre o ano de 2023, né? Porque ainda não se fechou. Então, por isso que eu deixei essa interrogaçãozinha, porque muitas águas ainda podem rolar nesse desenrolar. E também é interessante saber de que esse ano, 2023, o Brasil e a China, eles comemoram 50 anos de cooperação de relações internacionais. E eu trouxe um videozinho de 2 minutos que eu achei muito interessante da cultura, que se o Breno puder passar para a gente, que fala sobre isso, sobre a comemoração desses 50 anos de desenvolvimento, tanto da China quanto das importações e exportações. E se você passar para a gente, Breno, será maravilhoso. Ok. Oi, Miriam, tá me ouvindo? Eu tô. Maravilha. Assim, só tô conseguindo ver a imagem aqui, não tem vídeo. Menino, se tu quiser, eu compartilho aqui. Só tem a imagem. Mas para a gente otimizar a coisa, o que seria interessante? Eu Tu posso podes encaminhar disponibilizar o para o link. grupo. Uhum, Não, envia para tá o bom. grupo, tá? Porque Ótimo. tu és administradora, tu podes enviar conteúdo para lá também, tá bom? Uhum, sim, É melhor. senhor. E é isso, gente. A relação Brasil e China. Agora a gente vai ficar com a nossa amiga Carla, né? Que ela vai falar um pouquinho sobre a relação com a América Latina. Obrigado, Miriam. Yes, sir. Agora eu vou passar pro slide da Carla. Carlinha já tá aí? Tô aqui. Tá vendo? Maravilha. Deixa eu dar os ajustes aqui. Então, pessoal, a Carla vai começar a apresentação dela daqui em alguns instantes. E ela vai analisar a questão, a inserção chinesa na América Latina, tá? Muito do que a Carla vai falar está relacionado à pesquisa dela, que
que concluiu na sua monografia, tá bom? Deixa eu posicionar aqui, jogo rápido, iniciar compartilhamento. Tá conseguindo ver? Sim, eu vejo. Maravilha. Então, você tá com a palavra, Carla. Fica à vontade. Professor, tem como você colocar em tela cheia? Eu acho que fica melhor para visualizar os Tem dados. sim. Só um instantinho. Deixa eu fechar aqui o... Enquanto o professor vai agilizando para a gente, eu vou me apresentar. Eu me chamo Carla. Eu formei em 2022, tá bem, bem cedo ainda. E eu falei sobre a China, mas mais voltado pela Rota da Seda, a Rota da Seda chinesa da China, que ela voltou nesses últimos tempos. Mas o que eu trouxe para vocês agora é a estratégia da China na América Latina. Pode passar, professor. Desculpa, eu formei em Relações Internacionais, esqueci de falar essa parte. Então, dando uma breve pincelada sobre como iniciou esse processo, né, do relacionamento entre a América Latina e a China, tendo visto que geograficamente não é uma situação fácil, principalmente naquela época. Eu trouxe aqui o século XVI, que foi o início, né, de uma rota comercial entre a Rota Manila, né? A Rota Manila foi uma rota usada entre o México e a Ásia, né, nessa realmente uma rota comercial mesmo, na comercialização da seda, das especiarias, a porcelana. E esse primeiro contato, ele abriu uma porta que futuramente, lá em 1840, trouxe um grande fluxo migratório. Então, a China estava passando por uma situação complicada, então a gente dá um salto, né, 1840. Eles já tiveram esse contato antes, mantinham esse contato comercial, então surge as portas para que eles façam a migração. Então, nesse processo, muitos deles vieram para a América Latina, né? De especial chamados, foram chamados de coolies, eram trabalhadores, tanto indianos quanto chineses, mas de maioria chinesa. E a maior parte deles, inicialmente, veio para Cuba e também para o Peru. Então, eles trabalhavam com cana-de-açúcar, a exportação da prata, a exploração da prata. Em toda essa região existiam vários trabalhadores que eram chamados de coolies, né? Então, nesse fluxo migratório entre sair da miséria que estavam vivendo na China, houve o êxodo chinês. Pode passar. Pulando um pouquinho, né, o professor e a Mira também falaram um pouco sobre a aproximação, não tinha como eu também não falar sobre isso, porque foi um marco não só para o Brasil, mas para outros países da América Latina também. Então, o Nixon ele foi para a China em um momento muito difícil, assim, não foi muito aconselhado, mas ele foi. Então, era o meio de da Guerra Fria, a União Soviética, a China. Muitos países não reconheciam a China como um país, como um soberano. E então esse aperto de mão, ele vai ter 50 anos, né? Então foi um aperto de mão realmente histórico, que mudou muita coisa depois disso. Então, abriu portas para que outros países confiassem mais na China. Então, não vi esse outro país como desconfiança, assim, confiar, mas não confiar muito. Mas esse aperto de mão trouxe de novo a China para perto dos Estados Unidos. Então, a China se afasta um pouco da União Soviética e se aproxima mais dos Estados Unidos. Esse aperto de mão, né, entre o Mao Tse Tung e o Nixon, e o Mao Tse Tung é o que está à direita. Logo depois desse aperto de mão e essa aproximação, muitos países, como o Brasil e Argentina, Cuba e outros países, Venezuela, reconheceram a China como um país soberano. E não Taiwan. Então, eles inclusive falavam que Taiwan sim pertencia à China. Esse processo depois gerou, não sei se ajuda, mas gerou um empurrãozinho para que em 2001, por exemplo, a China adentrasse a OMC. Então, quando a OMC ela foi criada, através de um acordo, através de um tratado, um GATT, né, a China não participou, muitos países por desconfiança,
Só que em 2001 ela passa a participar desse processo. Então, ela não só está mais literalmente envolvida com outros países, fazendo comércio internacional, como ela também ganhou notoriedade nesse assunto, um assunto que se chama comércio, que a gente vai entrar agora mais voltado pela parte comercial chinesa. Né? Pode passar. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, só que tá um pouco lento. Um instantinho. Ah, tá. Tudo bem. Aí eu botei assim, os países aqui embaixo, né? Cuba, Venezuela, Brasil e Peru. E Colômbia são os países onde mais recebemos chineses, assim, na diáspora chinesa. Eu trouxe um gráfico para vocês. Nem sempre a China foi uma das nossa maior exportadora, nossa maior importadora, né? Nem sempre a China fez tantos negócios na América Latina. Hoje em dia, atualmente, ela é o número 1 parceiro comercial na América do Sul e, em segundo, ela é o segundo parceiro comercial da América Latina. Ela ainda perde para os Estados Unidos, mas mesmo assim ela vem crescendo. Olha o gráfico, desde 2002, lá no iniciozinho, a gente tem uma grande demanda, né, da União Europeia, que é o gráfico que está em amarelo, e a parte azul, ela está, não sei se vocês conseguem ver, a azul, ela está parte dos Estados Unidos. Então, a gente percebe que 2002, com o início assim, do surgimento ali, aquele fiozinho vermelho, entrando no mercado internacional, economicamente falando, ficando um pouco mais forte com o tempo. E esse gráfico, de 2023, ele também deu uma subidinha. Pode passar. Eu trouxe para vocês, no próximo slide, um mapa. Vocês conseguem ver? Eu trouxe o mapa para vocês para a gente ver como é que era em 2001 a questão de exportação mesmo, de acordos comerciais com a China. E em 2021, o que mudou nesse ano, assim, no ano de 10 anos, Marco? A América Central, como vocês podem ver, ela era muito mais azul. Ela era muito mais voltada para os Estados Unidos, com acordos internacionais econômicos voltados para os Estados Unidos, o Brasil e a parte ali da Argentina, deixa eu ver, Argentina e outros países mais abaixo, como a Bolívia e tudo mais, tinha uma grande ação da União Europeia. Então, eles tinham uma grande influência europeia nessa parte de acordos comerciais. A Colômbia ali, ela também tinha um pezinho mais para os Estados Unidos. E a gente percebe essa mudança em 2021. O México ainda continua muito forte, assim, a presença econômica com os Estados Unidos ela ainda é muito forte. Só que a gente percebe que alguns países, como por exemplo a Venezuela, ali, que em 2001 ela estava mais azul, ela passa a ficar vermelha em 2021. Isso decorre muito do que aconteceu, porque a Venezuela sofre uma ditadura militar e sofreu algumas sanções dos Estados Unidos, então ela trocou o parceiro comercial dela com a China, e o que fez a China adentrar também na Venezuela e em outros lugares com mais facilidade também. Então, a Colômbia ela ficou menos azul, ela está com azul mais claro, ela já está fazendo mais questão econômica com a China. O Brasil e outros países como o Equador, que eram mais voltados para a União Europeia, começaram a fazer mais acordos comerciais chineses também. Ainda temos, sim, ali na Argentina, a presença da União Europeia em 2021, mas esse mapa, por exemplo, eu não encontrei o mapa de 2023, mas eu diria que essa parte ela estaria muito mais vermelha do que amarela. Pode passar. Eu trouxe para vocês algo que muitos sabem aqui, que a China ela é o país que mais empresta dinheiro. E não é porque ela é boazinha. Tipo, ela é maior criador soberano. O que significa o maior criador soberano? Como um país, ela é o país que mais empresta dinheiro. Ela está atrás só de bancos assim, internacionais que foram criados para ajudar os países que precisam de algum suporte econômico. Mas ela investe dinheiro em muitos países. Só a Venezuela, eu trouxe um gráfico para vocês, só a Venezuela já pegou 16 empréstimos com a China, perdão. O que dá mais 600 bilhões de dólares. Então, o Brasil está em segundo, que mais pega empréstimo.
que isso significa? Significa que a China ela investe em lugares estratégicos porque ela precisa sempre não se mostrar boazinha, mas ela se mostra como benditora ali. Eu vou te ajudar agora, nós vamos fazer acordos. A China ela tem um modelo de acordo com alguns países que vai contra até a democracia, porque, por exemplo, alguns acordos eles são sigilosos, então a população não tem como saber, e eles são feitos com as empresas que são privadas, e também de muitas vezes. Então, o que acontece nesses acordos? Vazou um acordo no Panamá, e tiveram acesso a algumas informações que lá continha que, por exemplo, os pagamentos seriam feitos em petróleo, seria um acordo confidencial, então a China escolheria um banco onde essa pessoa poderia, o país, né, a empresa colocaria o dinheiro lá, e a China ficaria responsável por controlar o dinheiro, que garantiria a ela, por exemplo, se não fosse pagar, ela reter aquela parte do dinheiro que estava lá, que não foi usada. Então, ela tinha todos esses acordos que não eram nada favoráveis aos países. Então, ela emprestava, mesmo sabendo que os países não tinham condições de devolver o dinheiro. Então, sabendo disso, ela começava a barganhar outros assuntos. Então, ela ganhou não só notoriedade de espaço, como literalmente ter um espaço ali naquele país, como nas cadeiras da ONU, onde ela conseguiu muito acordo da América Latina, dos países no qual ela era criadora. Então, ela não só tinha desenvolvimento político, né, e econômico, como ela também geopolítico. Ela realmente aderiu ao espaço, ela montou infraestrutura, então ela elaborou vários portos em muitos lugares. A gente vai ver isso no próximo slide, que eu trouxe o mapa para vocês. Então, ela usa dos empréstimos que ela faz, não só na América Latina, como também na África, como uma forma de estar no país. Então, ela empresta grande quantidade de dinheiro e muitas vezes ela sabe que ela não vai reter o dinheiro de volta, mas para ela não é um empréstimo, para ela é um investimento. Então, por mais que ela não tenha o dinheiro de volta, ela vai ter o recurso de volta. Então, ela não está pensando no dinheiro naquele momento, ela está pensando no depois, no que ela vai ter depois, que vai ser muito melhor do que o dinheiro. Pode passar, slide. Eu trouxe um mapa para vocês. Esse mapa da direita, por exemplo, ele sinaliza melhor os mapas de construção, de portos. A China tem um tempo para cá, né, desde 2013, ela sinalizou a nova Rota da Seda, da Rota da Seda. E ela trouxe esse nome lembrando a antiga Rota da Seda, né, que era as rotas especiarias e tudo mais, que fazia que ela se unia ali na Eurásia e dos demais países, só que agora ela expandiu para outros países, ela expandiu para outros lugares. E muitos países da América Latina fazem parte desse grupo. Então, como que ela faz com que as exportações, como que ela está no país? Ela entra com infraestrutura, ela cria portos, ela cria estradas, ela cria aeroportos, ela cria formas da China estar lá. E esses portos, eles são usados não só para mercadorias extremamente comerciais. A China ela mascara eles, muitas vezes, né? Eles usam como portos, que alguns funcionam como matéria militar. Então, por exemplo, você não me pagou. Ok, eu vou usar esse porto como outra forma. Eu vou vou trazer alguns soldados. Formam realmente uma base. Então, ela fez muito isso em alguns países. Ela tem portos de observação, por exemplo, não só de comerciais, mas militares, na Patagônia, na Argentina. Então, no México também. Então, são pontos muito estratégicos voltados literalmente para defesa e comercialização, porque ela pega pontos específicos que, se ela travar ali, vai prejudicar muita gente, né? Vai travar o acesso de muitos lugares, quando se trata de comercialização e exportação. No outro mapa, a gente tem alguns nomes, né, dos portos principais, não sei se vocês vão conseguir ver, mas os principais e mais estratégicos que ela utiliza bastante são os que ficam no México, os que ficam na região da Patagônia, e ela tem um na Venezuela. E de outros países, esses são os que têm satélite. Tem um mapazinho aqui, onde tem estrelinhas, são onde eles têm portos militares, portos terrestres também. Pode passar, Breno.
Então, a indústria espacial chinesa na América Latina, ela é muito voltada ao que eu falei sobre o esporte. Então, a China, ela vem se desenvolvendo cada vez mais e, aos poucos, ela vem conquistando cada vez mais espaços, não só na América Latina, mas em outros lugares também. Então, quando ela fala sobre a indústria espacial, ela tem pontos estratégicos, como a no Chile, na área que é detalhado ali. Ela tem um posto de observação de satélite. Aí temos a Argentina, na Patagônia, que ela tem 2 pontos e ela está construindo outro. O que leva à questão de que, quando ela fez esses acordos lá, ela fez os acordos com as empresas, infraestruturas são empresas privadas, e está até com o governo na época, que chama a atenção agora, recentemente, porque a gente teve uma troca de governo na Argentina. Então, há muitos acordos que ainda precisam ser finalizados entre China e Argentina, né? Voltado ao comércio nacional, por exemplo, a China já tem acordos como Cuba, Chile e Equador, acordos já firmados e que estão em trâmite, mas entre a Argentina, Colômbia, Brasil, ainda são acordos que ainda precisam ser finalizados, que por misturas de postos de governo, elas foram oficializadas, mas a Argentina já, o atual governo da Argentina já se pronunciou, né, próprio nas campanhas, falando que não faz acordo com países comunistas, né, ele usou essa palavra, com países comunistas, que ele tem umas outras ideias para o país dele, o que leva a pensar o que vai ser dos acordos com a Argentina, mas assim, são acordos que não estão mais ali para ser fáceis de ser estreitados. Eles já foram feitos, já houve muito investimento chinês, então a China já investiu muito, não só na Patagônia, mas em outras partes da China. Eu falo Patagônia porque ela tem 2 portos lá e ela estava construindo um outro de estratégia, uma balsa marítima mesmo, para que seja um L ponto também. Então, com tudo isso, com a aprovação da Argentina na época, então muitas coisas vão mudar. Acredito que alguns acordos eles vão sofrer alterações. A China também, ela tem, quando se fala em acordos de perda, por exemplo, a China tem lá escrito que se alguma coisa acontecer com um país, por exemplo, ela tem que ser paga primeiro. Então, ela não está pensando em outros. Alguns países têm alguns acordos, 24 países têm acordos diferentes ali da União Europeia, que se algum país que está devendo eles, está passando por um problema, e eles tiverem crescimento expansional, eles deixam a dívida para que eles sejam pagos no futuro. A China não tem esse propósito. Se você está com algum problema financeiro, você vai me pagar primeiro. Eu vou ser a primeira pessoa, o primeiro país que você vai pagar. Então, ela tem muito esse processo de, se você não tem condições de pagar, tudo bem, está aqui o acordo que você assinou, eu tenho direito a isso, isso e isso. E foi isso que ela veio fazendo ali na América Latina, no México, ali na Bolívia, ali na Venezuela, na Argentina. Então, ela vem construindo esses pontos de indústria espacial chinesa de observação. Pode passar. Então, gente, eu falei um pouco, né, sobre a expansão da China na América Latina. Eu queria saber se ficou alguma dúvida. Maravilha. Obrigado, Carlinha. Pessoal, se alguém tiver... Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer tanto pelo áudio quanto pelo chat, tá? Seria interessante ter a participação de vocês. O Magno já deu o ar da graça. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Acho que só o Magno. Então vamos lá, camarada. Oi, galera, boa noite. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Me ouvindo tranquilo? Perfeitamente. Ah, tá. Não, então. Vou admitir que agora estou tentando me reaproximar de discussões internacionais. A minha vida tem sido muito dedicada a direitos humanos e imigração, então, né, eu estou tentando voltar um pouco mais para os assuntos mais políticos.
até porque minha vida aqui em Porto Alegre tem sido bem louca, mas bora lá. Eu tava tentando me atualizar de alguns temas e eu vi muitas discussões sobre uma possibilidade de ter um número maior de países, principalmente em relação ao BRICS. E o BRICS, de alguma maneira, dá um certo tom, né, de meio que dançar conforme a música, de jogar dentro das regras do jogo. Ali. Não é algo propriamente político. É utilizar de um organismo internacional para que justamente haja esse espaço, principalmente da China, que, querendo ou não, ela já está presente em todos os países, né, do que seria o sul, né, dessa parte sul. E tem muito se discutido sobre o conceito do sul-sul, norte-sul, e até mesmo acho que o presidente Lula ele tem utilizado bastante disso nos discursos dele, do que se diz respeito a aplicar esse conceito dentro da política externa. E eu vejo como a China, né, como o principal player em relação a isso, de ter esse equilíbrio do que se diz respeito aos Estados Unidos, do que se diz respeito principalmente à região da Europa Ocidental. Então eu queria ouvi-las, né? Que acredito que já também devam estar muito bem afiadas em relação a esse tópico, de como vocês observam essa possibilidade, como a China vai começar a se posicionar mais, né? Porque ela tem realmente um interesse muito forte de que mais países façam parte, tenham uma presença, né, dentro do BRICS, né, que acabe gerando um grande bloco, e como seria essa frente de oposição, né? Como seria um possível plano de frente de oposição aos países do G7, enfim, OTAN, as grandes organizações ali que está a galera do norte. Eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês observam isso. Muito bom. Vamos começar com a Carla, aí depois a Miriam pode dar uma opinião também a respeito desse assunto. Então, eu acho que eu estava muito ansiosa pelas eleições, né, da Argentina para tentar entender, porque a Argentina é um fator importante na América Latina. Então, o Brasil ele é maior economicamente, a China vem passando por um período muito difícil, e a Argentina, perdão. E quando agora vai ter a troca de governo, e as falas são muito a respeito do BRICS e do Mercosul. Então, por exemplo, a China já mostrou que para ela enfrentar os acordos econômicos, ter maior acordos econômicos internacionais entre os países é importante, mas da mesma forma que ela acha que participar do BRICS é importante, ela começa a fazer acordos internacionais sozinhos com esses países. Então, é um pouco muito... Eu quero fazer parte do grupinho, mas vamos fazer duplas também, enquanto for bom e benéfico para a gente. Então, a situação do BRICS, ela depende muito do setor e ele realmente funciona, assim, para... Como o Magno falou, né? Ele vai muito com o que está acontecendo ali no universo. Então, a gente está passando por um período de troca de governo de alguns países que fazem parte do BRICS. Então, muita coisa pode acontecer porque ele já lançou a vontade deles de sair, né? Então, se remete de novo a saída lá, que parece um pouco com o que aconteceu na União Europeia, com a saída do Reino Unido. Então, acho que o cenário, ele parece um pouco com o que aconteceu, então ele é um pouco meio nebuloso no momento, assim. Não sei se a Miriam concorda comigo. Eu concordo, sim. Eu acho que... Eu concordo de que outros países emergentes possam se entrar no BRICS também, né? Que aí vai ser igual... Me perder pessoas, mas vai ser igual o LGBT, que vai ter várias letrinhas, né? O BRICS também, eu não vou saber falar, enfim. Mas eu sou a favor de que outros países entrem, até porque é um jogo internacional, né? A gente tem que entender que a dinâmica internacional, ela funciona além do que
enfatizei bastante na minha fala, além de esquerda e direita, além dos governos. Então, para que o jogo funcione bem, a gente precisa de jogadores. Então, eu particularmente concordo de que se entre mais países dentro do BRICS. Eu acho que essa foi a tua pergunta, Magna, eu não sei. Acho que até países que fazem parte do BRICS que não se dão tão bem, assim, politicamente falando, por exemplo, Sim, a China e a Índia, eles conseguem separar muito bem as disputas deles. Então, ali na fronteira estão jogando pedras, mas na sala de reuniões eles estão firmando acordo de cooperação. Então, eu acho que tem países que conseguem separar muito bem, que é comercial, diplomático, econômico. Que entra na questão de que não é apenas uma relação qualquer, é uma relação de negócio, business, de dinheiro, né? Então, tem que funcionar de alguma forma. É isto. Legal. Tem um detalhe importante, né? Pelo menos essa última reunião do BRICS, que diz respeito a esses novos membros. Né? Ou seja, a partir do ano que vem serão ao todo 11 membros. E isso, obviamente, não necessariamente vai iniciar uma espécie de confrontação com as potências ocidentais tradicionais que temos aí, né? Em torno do G7, em torno do projeto OTAN. Isso não é necessariamente um projeto imediato, né? Mas muita coisa já foi acelerada agora nessa reunião, tá? Porque os chineses foram muito dominantes nessa reunião. Eles pautaram a reunião de fato, a ponto de Brasil e China saírem bastante insatisfeitos com tudo isso. Eles tiveram duas grandes conquistas, né? Nessa última reunião. A primeira delas é o ingresso de países com forte capacidade energética, sobretudo o petróleo, né? Então, Irã, enfim, alguns países ali da região do Golfo, né? E o segundo ponto, e aí diz respeito sobretudo à Argentina, ao controle de alimentos, né? Então, a grande jogada da China nessa última reunião do BRICS foi justamente dar esse caráter de fontes de energia, tanto energia petrolífera propriamente, quanto de energia alimentar, né? Então, ou seja, controlando basicamente as fontes de energia. Um segundo aspecto importante, aí vem a preocupação do Magno, que é uma preocupação muito, muito, muito relevante, diz respeito se houve ou não digamos, um propósito a mais em torno de uma geopolítica, né? Ou seja, a transformação do BRICS, que era um bloco puramente voltado a questões de investimento, de comércio, enfim, qualquer coisa nesse sentido, né? Eu acho que os mapas, na verdade, que a Carla apresentou, eles detalham bem isso, né? Essa estratégia chinesa, que é hoje fundamentalmente comercial. A China é uma nação comercial, né? Ela não é uma nação militar, expansiva, coisa do gênero. Mas essa última reunião, ela mostrou também esse caráter digamos assim, de influência bélica, né? Mesmo que de forma defensiva, tá? Óbvio, não é uma retórica anti-OTAN, não é uma retórica anti-Ocidente ou coisa do gênero, não. É uma estratégia de montar ali um bloco, né, com potenciais acordos militares também, tá? Por quê? Por qual razão isso? Porque hoje a principal parceira da China está em guerra, né, que é justamente a Rússia. Então, certas coisas podem ter sido aceleradas nesse processo todo, né? Desde o início da guerra na Ucrânia até essa última reunião do BRICS, né? BRICS Plus, o BRICS+, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que vão evitar essas letrinhas aí, Miriam, até para não confundir com outro movimento, né? Os chineses são mais criteriosos e econômicos. Tá bom? Ó, nós temos uma pergunta agora da Diana.
Cadê a Diana? Oi, professor, boa noite. Estava tentando apertar aqui Tá. o áudio, Boa não saiu noite. o áudio, não saía o áudio. Boa noite, professor, boa noite, meninas. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí a palestra das duas, né, o webinar, muito importante, um assunto super relevante aí sobre a China. E assim, eu só queria fazer uma ressalva, né, na fala da Miriam, né, Miriam? Quando você estava falando que tu trabalhou no Polo Industrial de Manaus, que aqui a gente somos meros montadores, né? Eu acredito que a gente precisa ter um pouco de cuidado com esse tipo de afirmação, porque nós não somos meros montadores, né? A Zona Franca de Manaus é uma zona de desenvolvimento econômico, social, sustentável, né? E também agora com caráter de inovação. Tá? Não sei há quanto tempo que tu já está meio fora aí do distrito, mas eu trabalho no distrito, então até por isso que eu faço essa ressalva, né? Estou ali no dia a dia, a gente vê muita coisa. Eu tinha antigamente um pouco desse pensamento, pô, a gente só monta coisa que vem de fora aqui, mas hoje a gente consegue perceber que existe aí já uma força-tarefa para mudar um pouco essa visão, né, do Polo Industrial de Manaus, da Zona Franca de Manaus como um todo. E aí, assim, isso aí a pergunta vai para as duas, né, para a Miriam e para a Carla, porque é o seguinte, a gente estava falando do BRICS agora, com a entrada de mais países no BRICS e tudo, e aí a gente viu lá que teve uma rusga, né, entre o Brasil, a Índia e a China, né, por conta da entrada do Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes, ou seja, países tanto quanto diferentes daquilo que era o primeiro arranjo, né, do BRICS. E aí engato aqui um comentário em relação à pergunta da Miriam, primeiramente, né? Como é que estaria essa relação Brasil e China no ano de 2023? A parte comercial a gente percebe que continua, mas por conta dessa situação do BRICS, ao que parece, a relação está um pouco abafada, não sei se por conta dos últimos acontecimentos, guerra entre Hamas e Israel, Rússia e Ucrânia. Então, parece que a gente não vê muita notícia, a gente não vê muita coisa, a gente não vê muito movimento em relação a essa relação, né? Fora do que já existe, com a parte comercial. E aí, já engatando uma pergunta para Carla, quando tu pensa assim, de primeiro, da relação da China com a América do Sul, América Latina, a gente sabe que é uma relação comercial, mas agora tu consegue perceber que existe aí uma relação de infraestrutura, né, com a China implantando portos em países da América do Sul, implantando bases espaciais, enfim, a gente consegue perceber que há uma mudança aí de cenário, né? Antes era uma mera fornecedora de produtos bugigangas, como a Miriam estava falando, mas agora a coisa está ficando um pouco mais sofisticada, digamos assim, né? Então, ela oferece aí uma infraestrutura, não só aqui na América Latina, como a gente sabe que na África também ela já está fazendo isso. Então, vocês conseguem perceber que há essa mudança de cenário, de característica dessa relação da China com a América do Sul? Não sei se deu para entender a pergunta, enfim. Posso responder primeiro, Miriam? Pode, Carla, fica à vontade. Deixa eu ver se eu entendi. Você perguntou se eu vejo a mudança da economia para outros fins. Isso, eu acho que não é uma mudança. Eu acho que não é uma mudança. É algo que já estava planejado. Por exemplo, a China, ela não pensa a curto prazo. Ela pensa a longo prazo. Então, tudo que ela faz pensando além, não agora. Então, quando ela começou a os estreitos comerciais com a América Latina e outros países, não era só eu quero abrir a minha economia também. Eu quero expandir. Eu quero crescer e que está em todos os lugares. Então, quando ela começou, até onde é importante para a gente ter essa industrialização com ela, até onde, porque ela feriu muitos mercados, não só do Brasil, mas da América Latina também. Então, muitas empresas quebraram, por ela ser um produto mais barato, então comprarem mais dela.
Então, ela voltar para a infraestrutura em um porto adequado para receber os produtos dela, para ela conseguir importar um produto adequado, ter a maior facilidade, mais rapidez, é muito mais pensado não só na economia, mas também como a política, porque as duas andam de mãos dadas, e com a geopolítica também, porque ela estando em muitos lugares, ela consegue se expandir melhor. Então, se você vai ali, por exemplo, na Colômbia, tem um bairro que é quase uma Xangai dentro. Então, eles recebem muitos produtos chineses e eles recebem muitos chineses. Então, ter um espaço de produtos, abrir os portos, receber, por exemplo, os militares que vêm fazer treinamento de selva, que é tudo linkado, não só com a economia, com a política, com a defesa. Então, quando eles convidam alguém, fazer esse intercâmbio entre os militares, porque a gente tem uma Amazônia, então a gente tem o plano que seria de selva, para eles se conseguirem fazer em qualquer... Não só os Estados Unidos faz isso, mas a China e outros países que também têm ação militar vêm para o Brasil justamente para sofrer esse tipo de treinamento. Então, há essa troca. Então, quando a China ela abre infraestrutura nos lugares, ela é muito mais pensando no futuro, então daqui a um tempo, do que agora, momentaneamente. Então, eu acho que ela não está preocupada... Primeiro que ela não está preocupada com eleições, então ela não está preocupada com o que vai acontecer daqui a 4 anos, como a gente está preocupado. Então, ela não se preocupa com o Ian tá desvalorizado daqui a 4 anos, como que tá ruim. Não, ela está além, ela está vendo o futuro. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Conseguiu sim, com certeza. Eu acho que isso é importante, né? A perspectiva chinesa não é uma perspectiva meramente eleitoral, né? O Biden está preocupado com eleições, o Macron, né? Enfim, qualquer chefe de Estado, chefe de governo, se preocupa com a opinião pública, se preocupa com ciclos eleitorais. O regime chinês não tem essa preocupação, né? Mesmo porque a perspectiva chinesa, isso não é de agora, isso é uma coisa da própria civilização chinesa, é o longo prazo. Tá? Eu acho que a Miriam enfatizou muito essa questão. Claro, ela falou na perspectiva chinesa, né? Os chineses estão pensando no longo prazo. O Brasil, quer no regime militar, quer nos ciclos eleitorais, de democracia, etc., se preocupa com coisas mais tangíveis, né? Coisas mais concretas, resultados mais rápidos. A mentalidade chinesa ela é tão sofisticada que uma vez, ao ser perguntado sobre o que ele pensava sobre a Revolução Francesa, né, o Deng Xiaoping deu a seguinte resposta: olha, eu considero um evento muito recente para emitir qualquer tipo de opinião. Né? Eu acho que o senhor já falou essa questão. Uma das aulas. Nós estamos falando é uma cultura milenar, né? Os homens são milenários. Exatamente. É uma civilização, pessoal. Bota aí, sei lá, 4.000, 3.000 anos, né? É uma civilização muito preocupada com a sua defesa, com seus valores, né? Não é à toa que o maior monumento de defesa da China, é aquilo que pode ser visto inclusive da Lua, é a sua muralha, né? Ou seja, ela está voltada para si, né? O horizonte histórico do chinês, a perspectiva civilizatória, a própria visão cosmológica que eles desenvolveram ao longo de todos esses milênios, são peculiaridades muito interessantes. E muitas vezes nós ocidentais, nós latino-americanos, nós não temos bem isso na nossa percepção de realidade internacional, né? Então acho que muito interessante essa questão colocada pela Carla. Miriam. Eu quero apenas comentar o que a Diana enfatizou, que eu achei bem interessante sobre o meu comentário. Realmente, a gente, olhando internamente para a Zona Franca de Manaus, realmente a gente tem um desenvolvimento legal. Mas se você for parar para analisar, tudo que é produzido no polo industrial, ele é importado.
né? A gente tem aí as resinas, né? A gente tem um material tecnológico também. Eu entendo que grandes empresas como o FPF, Cydia, entre outros, Instituto Eldorado, fazem um trabalho maravilhoso no Polo Industrial de Manaus para o desenvolvimento em conjunto com outros países, né? Buscando essa tecnologia, esse avanço, esse progresso, né? Que eu acho muito interessante, que é uma área que eu nunca estudei, mas eu acho muito interessante, que é a parte tecnológica, né? Mas a gente tem que enfatizar que as coisas, esse ciclo econômico, ele só gira porque ele gira em torno das importações e das exportações, entende? E eu acho interessante a tua fala, porque realmente a gente tem um desenvolvimento muito grande, e se o polo industrial não existisse em Manaus, com certeza a gente teria uma economia baseada em outras coisas que não seriam tão grandes para o PIB, né? Mas a gente tem que ter esse olhar também sobre as importações e as exportações. E essa é a minha fala. Maravilha, obrigado. Magno, ele vai participar novamente. Pessoal, mais alguém querendo participar? Só para a gente ter um agendamento aqui, tá? Vamos lá, Magno. Tá, bora lá. Então, ao mesmo momento que se fala, vou ficar falando de blocos aí, de siglas de novo, ao mesmo momento que se tem um interesse maior da entrada de mais países dentro do BRICS, o Brasil ele tem um certo interesse, pelo que eu notei, né, e também li algumas notícias sobre, ele tem o interesse de reativar o IBAS, né, que aí já vai Índia, Brasil e África do Sul. Que aí ela já tem por mais que tenham ali questões políticas de acordos que é feito entre os três países, mas também tem tem na ideia dele, né, tem na gênese dele ter uma participação política mais forte. E aí eu fiquei pensando justamente nessa possibilidade de haver não necessariamente um novo BRICS, mas haver o IBAS acabar sendo incorporado dentro do BRICS. Eu acho que de ter realmente uma união muito de alinhamento político entre esses países, levando em consideração que eles têm tido, acho que não uma postura agressiva, mas uma postura mesmo de se posicionar, mesmo de ir para cima e ter levantar essa discussão, de realmente deixar, não somente abaixar a cabeça, como tem sido inúmeras vezes, né? Principalmente na perspectiva um pouco mais ocidental da galera lá de cima. Então, o quão importante ou quão interessante vocês acham que seria para a China, né? De ter realmente, ou se vai haver um protótipo, né, dessa incorporação do IBAS, ou se eles desenvolveriam algo dentro do BRICS para que tivesse esse caráter político um pouco mais forte, e se haveria realmente uma possibilidade de ter essa discussão de um mundo bipolar novamente, porque hoje em dia a gente é muito forte na questão da multipolaridade, mas sabendo que dois grandes países estão tentando ser a grande liderança ali, por mais que hoje em dia a gente observa a Rússia, eu vou botar entre aspas, um pouco fora do jogo devido à guerra que eles estão participando atualmente, aí já seria uma oportunidade perfeita para a China justamente se aproximar do restante. Estamos aqui, estamos nos aproximando, estamos nos aliando, e não somente por questões econômicas e de acordos específicos. Outra questão também que eu boto muito por entre aspas, porque a gente sabe que eles nunca dão um tiro no escuro se
se tem pessoas apoiando eles de alguma maneira, eles conseguiram ter uma relação de troca. Então, como vocês observam isso? Se seria interessante ou se não seria, ou se realmente vai ter essa linha de frente no que se diz respeito a ter esse atrito, não necessariamente um atrito, mas venha ter algo a contrapor aquilo que grande parte dos ocidentais já observam, enfim, como vocês veem, como vocês analisam isso? E aí, quem se habilita? Eu acho que o Breno é ótimo comentarista para essa pergunta. Pô, Miriam. Sério, porque ele gosta muito disso, eu tenho certeza. Olha, assim, vamos lá. A grande questão em torno do digamos assim, do movimento que se iniciou ali no pós-Guerra Fria, que é a Organização para a Cooperação de Xangai, né? Que é em torno disso que nasce o Consenso de Pequim, etc. Né? Então, Rússia, China, aqueles países, Turcomenistão, Uzbequistão, né? Eles desenvolveram lá a Organização para a Cooperação de Xangai. Isso foi em 96, tá? O IBAS, ele foi criado em 2003, tá? Foi, digamos assim, o primeiro grande feito da política externa do Lula, tá? 2003, ou seja, vai bater, aliás, bateu 20 anos agora, né? Em 2023. O que acontece? Tem uma diferença grande entre esses dois modelos, tá? Porque o modelo de Xangai é um modelo de autocracias. Então nós temos a China e a Rússia, nações autocráticas. Ao passo que o IBAS, que é a iniciativa em torno de Índia, o I de Índia, o B de Brasil e o AS de South Africa, né? África do Sul, tem como propósito maior a ideia de democracias multiétnicas, tá? O discurso inaugural do IBAS, feito pelo próprio Lula, enfatiza-se muito isso. Democracias multiétnicas, né? Mesmo porque países que foram países, né, etnicamente bastante diversificados, tá? Índia, Brasil e África do Sul, e são países de tradição democrática muito recente, né? Nós retomamos a nossa democracia na década de 80, a África do Sul na década de 90 e a Índia inicia seu ciclo democrático em 48, né? Com a eleição de Mahatma Gandhi, etc, etc. Tá? Então são projetos aparentemente distintos, né? O IBAS nasce como um espaço de consulta, um fórum, ao passo que a Organização para a Cooperação de Xangai nasce como um plano estratégico muito mais sofisticado de avanços econômicos, avanços militares, entre outras coisas. Bom, o Jim O'Neill, um consultor de um banco de investimento chamado Goldman Sachs, né, num relatório sobre expansão das novas economias a partir do século XXI, definiu o termo BRIC, tá? Brasil, Rússia, Índia e China. Tá? O acrônimo, para fazer alusão à ideia de tijolo em inglês, seria a ideia de que são países emergentes, economias emergentes, que é um termo que passa a ser introduzido e passa entre circulação no começo dos anos 2000, nações muito populosas, exceto a África do Sul, obviamente. Nós temos aí China, Índia, que são as maiores populações do mundo, Brasil Brasil muito povoado também, e a Rússia nem tanto, mas, enfim, em parâmetros internacionais é um país bastante povoado. Tá? Então, as lideranças desses países viram nisso uma oportunidade única de iniciar tratativas, né? Espaços de diálogo, mesmo porque o mundo pós-Guerra Fria e, sobretudo, o mundo pós-11 de setembro
aí a gente está falando de 20 anos, um intervalo de 20 anos, ele não se democratizou, ele não se tornou mais aberto a países que estavam emergindo. Pelo contrário, esse mundo se fechou, né? Ficou ali o G7 mais um com a Rússia, né? Só que depois a Rússia foi convidada a se retirar por conta da invasão da Crimeia em 2014. Então a coisa começou a azedar bastante. E a China se viu na necessidade de ter novos parceiros, né? Aí você tem todo o desdobramento conceitual em torno disso, né? Economias emergentes, essa relação sul-sul, é uma nomenclatura desse processo também. A ideia mais recente, que tem também ganhado adeptos, de sul global, a ideia já muito bem tratada pelo Celso Amorim na sua primeira passagem como chanceler, ainda do governo Sarney, de multipolaridade, que hoje todo mundo está falando disso também, mas é uma coisa que o Celso Amorim já falava lá na década de 80, né, de um mundo multipolar, não multilateral, porque o mundo já é multilateral desde 45. Multipolar no sentido de termos aí, de fato, vários polos de poder, né? Claro, esse mundo multipolar, entenda-se uma coisa, que fique claro isso, é um mundo cheio de instabilidades. E vai lembrar muito o que aconteceu no cenário que antecedeu a Primeira Guerra, né? Você ter países minúsculos, mas com potencial bélico enorme. Então, esse mundo multipolar é um mundo de muitas incertezas, diferente do mundo bipolar. Porque o mundo bipolar é o mundo das superpotências. O mundo bipolar é o mundo da previsibilidade. O mundo bipolar é o mundo do controle, da negociação, onde as linhas vermelhas e as zonas de influência são respeitadas, né? Quando elas não são respeitadas, as cúpulas entram em acordo, né? E isso é resolvido. Então, nós estamos diante desse cenário, né? De um lado, a possibilidade de acordos das superpotências e o encontro do Henry Kissinger com o Xi Jinping. Isso deve ter uns 4 ou 5 meses, acho que menos ou um pouco mais, mas enfim, uns 2 ou 3 meses por aí. E a recente visita do Xi Jinping ao Joe Biden são sinalizações importantes de que essas superpotências estão em diálogo. Isso diz muito. Isso diz muito sobre muitas coisas, né? Estão em diálogo, né? Mas a China, obviamente, ela não se coloca como uma superpotência. Isso não faz parte da retórica chinesa. Não faz parte da retórica chinesa dizer que a China é uma potência. Não. É uma nação emergente. Mesmo que a China lidera emergente. Né? Então, não faria sentido se colocar como potência, como os russos se colocam, como os americanos se colocam. Mas os chineses não. Pelo contrário, os chineses são já expliquei um pouco aqui o mindset do chinês. Né? O chinês é caladão. O chinês é fleumático, pessoal. Né? Ele não é tão agitado assim. Então, é um pouco disso, tá, Magno? São esses vários encontros, essas várias confluências. Isso, muitas vezes, não se dá dentro de uma lógica política, tá? De causas e efeitos. Não. Muitas vezes, isso ocorre em vias cruzadas, né? Processos distintos. Vejam só o que os chineses fizeram, por exemplo, o trabalho muito bem sucedido da diplomacia chinesa no mundo islâmico, né? Os chineses aproximaram tradições islâmicas que não dialogavam há 100 anos. Né? Imagina, dentro do mundo islâmico, não muçulmano, você colocar sauditas e persas, sauditas e iranianos para conversar. Né? Isso dentro do mundo islâmico era uma coisa assim, impossível. E os chineses construíram essa ponte. Ou seja, isso mostra uma sofisticação diplomática até então inexistente. Né? Porque o que as potências ocidentais sempre fizeram em relação a esse mundo árabe e a esse mundo islâmico?
O mundo islâmico é muito maior que o mundo árabe, que isso fique claro, tá? Essas potências ocidentais sempre colocaram esses povos em guerra, em luta, né? Para tirar vantagem. A máxima romana, divide e impera. Né? Então, os chineses fizeram uma coisa inédita. Fizeram uma coisa inédita. Tá? Oi, pode falar. Eu acho que isso fala muito sobre a China sempre usou as regras do jogo para estar no jogo. Então, Perfeito. Enquanto muitos países foram afastados, até aqueles países que tinham muita influência da União Europeia, e a União Europeia deixou um pouco esses países de lado, que eram os países pobres, e a China veio como uma boa amiga e ofereceu ajuda. Então, é muito dela comer pelas beiradas para ficar com o bolo todo. E ela não precisa dizer para ninguém que ela é uma superpotência. Não é esse o intuito dela no jogo. É muito pelo contrário. Ela quer mostrar para os países que ela é emergente, que ela está crescendo junto com eles e que juntos vão crescer e construir uma outra visão do jogo. Então, eu acho que é muito essa ideia que ela passa ali. Esse é o soft power chinês. É esse o soft power. Não se coloca como uma potência. Você não vai ver isso da retórica chinesa. Jamais. Eles se colocam como emergentes, né? Ou seja, eles estão... É isso que a Carla falou. Eles estão crescendo junto com todo mundo, com os africanos, com os árabes, com os latino-americanos, né? Daí essa nova rota da seda, ela ser uma rota alternativa à rota comercial, digamos assim, das grandes potências europeias, dos Estados Unidos, do Ocidente expandido, que chega até o Japão, né, Coreia do Sul, etc. É basicamente essa ideia mesmo, tá? Miriam, queres fazer alguma observação? Não? Não. Eu só ia falar que a China, no cenário internacional, ela é cínica. Sim, claro. É isso. A Lunara tem uma pergunta, tá? Eu vou ler aqui. É uma pergunta é uma pergunta bem filosófica, tá? Vamos lá. O setor de tecnologia e inovação da China tem estado em destaque. Partindo da ideia de que o país atua pensando mais no futuro e linkando com notícias recentes que abordam sobre a preocupação do Ocidente com a hipervigilância que ocorre lá, comparando até com uma vigilância orwelliana, né, do George Orwell, do 1984. Quero saber, pergunta da Lunara, tá? Quero saber a opinião de vocês com relação à tendência do Brasil a ser influenciado e abordar especificamente essa questão da hipervigilância da população. O uso da tecnologia chinesa de vigilância e controle, né? E se isso vingaria aqui no Brasil ou não? Seria mais ou menos essa pergunta. Eu acredito que a gente ainda tem que trabalhar muito para que chegue ao nível de que o Estado possa ter todo esse controle, sabe? Eu acho que a gente ainda está construindo o 5G e tal, então eu acho que ainda existe muito trabalho a ser feito se caso o Brasil adote essa questão da hipervigilância, sabe? Eu penso que ainda há muito progresso a ser feito para que isso aconteça. Essa é a minha opinião. Mas eu fiquei na dúvida, você torce pela hipervigilância, é isso? Você é simpática? Fiquei na dúvida controle? Esse controle totalitário, é isso? Ah, ela me perguntou se eu torço por isso? Não, Breno. é o Breno. Não, eu estou te perguntando. Não, eu não torço por isso, não. Cada um tem sua privacidade. A minha propriedade particular. Eu acho bem interessante. Para mim, eu tô sendo influenciada. Eu acho que eu tô sendo influenciada pelo Texas. Acho que é interessante essa pergunta quando a gente pensa na China, porque as empresas que fazem essas supervigilâncias são empresas privadas, mas a gente sabe que todas as empresas privadas na China são controladas pelo governo chinês. Sim. E aqui no Brasil não é isso. Então, por exemplo, as empresas, dificilmente as empresas privatizadas
o governo teria a influência como é feito na China. Então, por exemplo, aqui já tem a câmera de segurança, tipo, você vai, passa o sinal, tem uma câmera de segurança e tudo mais, isso é controlado, é palpável. Agora, nível chinês, é muito mais delicado, porque não é só por segurança que a China faz isso. Então, a China ela tem um programa de facial absurdo, tipo, tá no aeroporto e o cara sabe que é você. Tipo, o computador apita em qualquer lugar que tiver e manda um raio, assim, te estiver te procurando. Vão saber onde você tá. Então, vai além de uma segurança para as pessoas. É segurança deles, é segurança chinês mesmo. É de você encontrar um espião no aeroporto, é de trabalhar junto com as empresas que são privadas, mas que pertencem ao governo. Então, até chegar no Brasil esse nível de vigilância, acho um pouco complicado quando se trata de democracia. Então, um país que precisa que está sempre precisando de expor o que está fazendo para o governo, mesmo que às vezes a própria população se sente cegada, ainda é pautável. Você ainda pode entrar lá no site do governo e ver o que está acontecendo, o que não existe na China. Você não pode entrar no Google, nem Google existe na China, eles usam um outro sistema em que eles estão sendo observados. Então, por exemplo, você ainda pode fazer isso. Ou com uma população que vota. Então, o governo ainda está preocupado com o que você pensa. A China não está preocupada com isso. Então, ela não está preocupada se você se sente invadido ou se você está se sentindo protegido. Perfeito. Perfeito. Verdade, perfeito. Olha lá, dois livros para a compreensão da China. Tá? O que é a China? Henry Kissinger, né? On China, sobre a China, é uma obra-prima esse livro, tá? Certamente o trabalho feito por um ocidental, que isso fique claro, tá? O trabalho mais bem reputado a respeito da China, tá bem? Mesmo porque ele foi escrito por um personagem que esteve frente a frente com praticamente toda a liderança comunista de 1949 até aqui, né? O Mao Tse-tung negociou diretamente com o Mao Tse-tung, ele negociou diretamente com o Deng Xiaoping, ele negociou diretamente com o Jintao, ele negociou diretamente com o Xi Jinping, né? A vantagem de ser velho é essa, né? De que ele conseguiu dialogar com praticamente todas as lideranças comunistas de Mao até os dias de hoje, até o de Xi Jinping, como eu falei ainda há pouco. Então, é uma visão privilegiada do processo político chinês, de alguém que está lá, não é um oba-oba pró-chinês, não é isso, tampouco um crítico ácido da China, não. É uma análise realista, né, sobre o que é a China e a sua importância no mundo de hoje, né, o século XXI principalmente. Tá? E o segundo livro, que inspirou toda uma geração de internacionalistas do La Salle, né, dona Miriam? Que é do Matthias Spector, Kissinger e o Brasil. Né? Esse livro é importante por quê? Porque vai mostrar essa aproximação dos Estados Unidos com o regime militar brasileiro e a preocupação do Brasil ter também relações favoráveis, tá? Favoráveis com a China, né? Mesmo porque quando os americanos se reaproximam dos chineses na diplomacia triangular para isolar a União Soviética, o que acaba dando certo, né? Deu certo, foi uma estratégia muito bem sucedida da parte americana. Os americanos precisavam de parceiros, né? E o Brasil serviu dentro dessa grande estratégia da diplomacia norte-americana, né? O regime militar, né? Como muito bem destacou a Miriam, o regime militar ele deu esse salto mais de aproximação com a China. E daí em diante, né, a coisa fluiu como uma parceria madura de duas nações maduras, né, que vão ter seus prós e contras, mas enfim, no geral tem dado tudo muito certo
até aqui, né? Bom, eu gostaria de agradecer tanto a Carla quanto a Miriam, tá? Eu acho que foi um webinar super bacana. A China é um enigma, né? Nós que estudamos China há muito tempo, eu estudo China há mais tempo que vocês, tá? Mesmo porque eu já Com tive certeza. meu Não passado tira seu comunista, mérito. eu já tive meu passado comunista, né? Tem até E ali foto. estava também literatura chinesa, tá? Literatura do comandante Mao, né? Enfim. E gostaria muito de agradecer, acho que foi super bacana. Esse é o último webinar deste ano, tá? Ano que vem nós vamos retomar com força total essa estratégia. É uma estratégia legal porque nós nos revemos, né? É só uma desculpa para batermos um papo. Essa que é a verdade, né? Eu sinto muita saudade de vocês, né? Acho que, pô, a gente conviveu por muito tempo, né? Por anos e anos, não foi? Me fez chorar, né? Te fiz chorar, né? Muita E coisa é já A só, gente aconteceu, ri, né? a gente ri agora, né? isso tudo. Chorou tanto que me escolheu para ser o orientador da monografia, né? Então, isso tudo é só uma desculpa para nós batermos um papo, atualizarmos as informações, né? Sobre, enfim, coisas que gostamos das relações internacionais, guerra e paz, diplomacia, política, essas coisas, né? Essas coisas enfim, coisas que a gente gosta, tá? Então, eu deixo a vocês as palavras finais e, desde já, muito obrigado. Quero agradecer também, Breno, por ter chamado. Já me fez chorar também, Miriam. Uma prova online. Aí o Bruno tá aqui, né? ele com esse Eu mandei jeito mensagem pro Bruno, opressor eu falei, dele. Bruno, já terminou de fazer a prova? Ele, não, tô tomando um café antes. Mas eu também agradeço conhecer a Miriam também, tá lá nos Estados Unidos. Então, eu acho que o lado bom de fazer esse processo online é justamente isso, então você conseguir estar falando com alguém que está em outro lugar e ela poder participar, é muito legal. Apenas agradecer a participação, né? Fico muito honrada porque, tipo, o Breno convidar alguém assim para falar é aterrorizante, sabe, gente? Eu ainda tenho alguns gatilhos, alguns traumas. E tá assim de frente com o homem é algo muito aterrorizante. Mas, enfim, a gente tem que enfrentar a vida, né? E agradecer, né, o Diplom por essa oportunidade. E é isto. Estou com saudades. Vamos nos reunir brevemente. Na terra do tio Sam, hein? Tá bom. Acho que é isso. Pessoal, muito obrigado, tá, pela participação, pela audiência. Amanhã já encaminho o vídeo, tá? O vídeo completo para o nosso grupo, tá bem? E os certificados também já envio tudo amanhã, tá bom? Então, fiquem com Deus, bom Natal, feliz 2024, né? Que tudo dê certo aí, tá bom? Tchau, tchau. Amém. Tchau.